As palavras a qual foram já faladas aqui, realmente o Senhor está neste lugar. Se você não sentiu ainda a presença do Senhor sobre a sua vida, abre o teu coração, dá lugar, deixa Jesus trabalhar nesta noite sobre a tua vida, dá lugar na tua mente, no teu coração, deixa o Senhor Jesus falar contigo. Eu não sei como foi o teu dia, mas eu creio, aleluia, se o Senhor te permitiu de estar aqui hoje, é porque é contigo que Ele quer falar. Nós sabemos que nós estamos aqui no quarto elo dessa campanha. Neste dia era para estar ministrando aqui a missionária Isabel, pastora Isabel, mas ela mandou uma mensagem, né? A qual a filha dela está enferma, está doente, e ela não estava bem, né? Para estar ministrando. E tem um mistério, porque hoje de manhã o Senhor Deus falou para mim assim: menina, medita na palavra da campanha. Eu falei, mas Senhor, ainda falta algumas semanas para mim estar ministrando, né? Para chegar o dia. Mas o Senhor falou assim no meu coração: se prepara. Daí eu comecei a meditar, já cedo, né? Já peguei, já estou começando a meditar. Eu falei assim, vou me preparando, né? Porque até o dia de eu estar trazendo a palavra, ainda vai demorar um tempo, mas eu creio que, né, Deus vai trabalhar. Eu não sei qual que eu vou trabalhar. Eu estava na casa da minha mãe fazendo uma faxina para ela. A minha pastora me mandou mensagem. Eu falei, Senhor, eu entendi o mistério. Então, igreja, quando Deus fala com você, seja obediente. Amém? Seja obediente, porque nós não entendemos trabalhar o Senhor, mas o Senhor sabe como trabalhar, o que fazer. Amém? Aleluia. Então, eu creio que essa noite estava marcada para o Senhor usar a minha vida. Então, aleluia, nós estamos aqui como vasos, né? Na disposição, aleluia, do nosso oleiro. E eu creio que assim como eu estou aqui como vaso, para ser usado nas mãos do Senhor, você também está aí como um vaso, para receber a palavra vinda do céu. E eu creio que Ele tem uma palavra toda especial preparada para você. Assim como o Senhor já falou comigo nessa palavra, aleluia, no resumo da palavra, do que o Senhor me deu, eu creio que Ele vai falar ainda grandemente, aleluia, no decorrer do mistério da palavra do Senhor para a sua vida, igreja do Senhor. Aleluia. Amém? Aleluia. Tema da campanha, livro do profeta Isaías, aleluia, capítulo 37, versículo 14. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Eu sei que eu estava lendo essa palavra e falei, Senhor, eu já ouvi tantos pregadores pregar sobre ela, parece que é difícil, né? E o Senhor falou assim, abre a tua boca que eu te encherei. Abre a tua boca que eu colocarei palavras. Eu falo, Senhor, então eu estou nas tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Profeta Isaías 37, versículo 14, a igreja achou? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: recebendo, pois, Ezequias as cartas nas mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, Tu és o Deus, Tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e as suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos
da tua mão, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Até aqui, igreja. Amém? Pode se assentar. Dá uma salva de palmas bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Igreja, nós já ouvimos percorrer essa campanha, alguns pregadores, né? Falando acerca dessa campanha. E o Senhor falou conosco por intermédio de vários, né? Em vários temas, até mesmo o tema principal, a qual o pastor Jefferson trouxe a abertura aqui, que ele realmente trouxe aqui a respeito dessa palavra, né? Acerca da afronta do rei da Síria e a respeito de que Ezequias, o rei Ezequias, subiu ali e elevou ao Senhor as cartas perante a casa do Senhor. E nós podemos ver que aqui o rei Ezequias, ele era um homem a qual ele recebeu a afronta do rei da Síria. E nós vemos então que o rei Senaqueribe, o rei da Síria, ele afrontou Israel. Ele afrontava Israel, ele enfrentava ali a cidade de Judá, ele enfrentava e afrontava o povo e assim zombava do rei Ezequias. Em certas ocasiões, a gente lendo essa palavra, a gente pode ver que numa certa ocasião ele dizia até mesmo assim, né, que não adiantava Ezequias profetizar e falar que o Deus, né, dele qual ele servia ia livrar, ia fazer, ia acontecer. Ele afrontava o povo escolhido de Deus, ele afrontava, aleluia, o rei Ezequias. Mas Ezequias, quando os mensageiros chegaram até Ezequias e ali falaram: ó rei, Senaqueribe está dizendo assim, assim, assim. Então Ezequias, ele pega aquela carta e leva até a presença do nosso Deus, e ali ele apresenta perante o nosso Deus e começa a orar. Ele ora e diz: ó Senhor dos exércitos, o Senhor que habita entre os querubins. Ele exalta o Senhor, aleluia. E daí ele fala assim: inclina, Senhor, o teu ouvido, ouve, olha para nós, porque o Senhor está vendo, Senhor, que o rei Senaqueribe, ele está afrontando o teu povo, ele está afrontando. Senhor, é diante de ti que eu venho apresentar esta causa. E nesta noite eu quero dizer para você que, como o rei Ezequias estava ali apresentando aquelas cartas, aquelas petições, e ele orou e clamou e disse: Senhor, ouve e olha. Nesta noite eu quero dizer para você, igreja, eu não sei como você está nesta noite. Talvez você esteja como o rei Ezequias, não aguenta mais tanta afronta do inferno contra a tua vida, não aguenta mais tanta aponte, e muitas pessoas dizendo para você assim, apontando o dedo no teu nariz e dizendo assim: você não vai conseguir, você não vai prosperar, você não vai, dizendo palavras negativas para a tua vida. E às vezes você diz assim: olha, Senhor, o que eu faço? Mas nessa noite eu venho, através do Senhor nosso Deus, te dar uma porta de escape. Eu venho através do nosso Deus te falar que você tem uma porta de escape, a qual o Senhor está abrindo para você, igreja, nesta noite. Abre, canta, lava, chuta, lava, faça como o rei Ezequias. Eu creio que você já escreveu a tua carta. Eu creio que você já apresentou perante o teu Deus as suas afrontas. Mas eu quero te dizer, amado e amada do Senhor, talvez você fale nesta noite: Senhor, eu esqueci daquela causa que surgiu nesta semana, por esses dias. Mas Pai, eu te apresento nesta noite diante do teu altar esta afronta, Senhor. Aleluia. Faça como o rei Ezequias nessa noite. Suba, venha até a presença do teu Deus. Exalte, glorifique a Ele
prometido, filho meu. O que eu tenho te prometido, filha minha, não me esqueci. Oh, aleluia. Porque nesta noite, como eu ouvi as orações do rei Ezequias, hoje estou com os meus ouvidos atentos, igreja, ao teu clamor. Hoje estou com os meus ouvidos atentos, igreja, aleluia, às tuas orações. E eu meditando na palavra do Senhor, aleluia, a respeito ali, né, dessa afronta. E o Senhor me fez ali recordar de Jó. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que numa certa ocasião estava o Senhor Deus ali no seu trono, maravilhoso, sublime trono, e de repente todos os filhos de Deus vão se apresentar perante o Senhor. E quem se apresenta perante Deus também ali nessa certa ocasião? No livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, Satanás, ele se apresenta perante os filhos de Deus. Ele tem a audácia de falar de um certo homem por nome de Jó, um homem reto, íntegro e que se desviava do mal. E a palavra do Senhor diz assim, né? Que Satanás desafia e diz: tem visto o teu filho Jó? E então o Senhor Deus, né, atende ali, né, pelas palavras de Satanás, e ele fala assim: Senhor, ele te serve porque eu só tenho dado de tudo para ele. É por isso, toca ali nos bens, toca ali nas coisas dele, e você vai ver que ele vai, né, virar as costas para o Senhor, e ele não vai mais querer saber do Senhor. E Satanás começou ali a afrontar e ali falar com Deus acerca de Jó. Mas Deus sabia da retidão e do coração de Jó. Deus sabia da sinceridade e que Jó realmente era um homem íntegro e que servia a Deus. Ele não se importou. Ele falou: vai, toca nas coisas de Jó, mas lhe poupe a sua vida. Então Satanás vem e começa a tocar nos filhos, e aí mata os filhos, ele perde todos os seus bens, toda a sua riqueza, todos os seus jumentos, todos os seus gados, e ele perde tudo. E mesmo assim Jó continuava a adorar o Senhor. E Jó continuava reto e íntegro, e ele louvava e exaltava o Senhor. E Satanás, não satisfeito com isso, ele vai novamente perante Deus, e novamente, no capítulo 2 de Jó, ele fala: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, também veio Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear e passear a terra por ela. Então, irmãos, Satanás, ele vive por aí, passeando e cuidando da tua vida. Pensa em um ser, aleluias, endemoniado mesmo, é Satanás. Porque ele cuida mesmo da tua vida. Ele fica tentando achar brecha para ele entrar na tua vida e tentar fazer, aleluia, com que venha ter destruição, com que você venha perder a tua paz, com que você venha perder os teus bens, com que você venha perder tudo, como ele fez com Jó. Jó perdeu tudo. Perdeu os filhos, até essa certa feita, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu a sua riqueza, ele perdeu. E então, Satanás, ele se apresentando, né, perante Deus, e ele diz assim Deus diz assim para Satanás: observaste o servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e desviando-se do mal, e ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para
se não blasfemará de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a tua vida. Então, Satanás pediu ali para que o Senhor Deus permitisse que ele venha tocar sobre a pele de Jó, sobre os ossos de Jó. E ele, aleluia, tocou. Jó ficou numa certa situação tão deplorável que ele não tinha mais nem para se passar. Ele foi acometido de uma lepra. Ele não tinha mais, aleluia, condições de conviver no meio da sociedade. Eu creio que ele pedia. Eu creio que ele estava numa situação deplorável. E ali os seus amigos estiveram com ele alguns momentos ali. Mas a palavra do nosso Deus, ela é tão maravilhosa, ela é tão tremenda, que nós podemos ver no livro de Jó 42, versículo 2, o Jó faz uma oração ao Senhor. E o Senhor exalta a Jó, porque ele foi humilde. Ele passou por tudo que ele passou e em momento algum ele amaldiçoou a Deus. Em momento algum ele acusou Deus de ter feito aquilo com ele. Ele ali até mesmo maldisse, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, mas ele jamais amaldiçoou a Deus. E nós vimos que numa certa ocasião também, antes de Jó fazer uma oração de arrependimento ali e pedindo a misericórdia do Senhor para com a vida dele, porque ele sabia que ele não tinha pecado. Ele sabia, aleluia, que ele não devia nada. E ele sabia, se ele estava fazendo algo por aquilo, é porque o Senhor Deus havia permitido e que algo o Senhor tinha para fazer de extraordinário na vida dele. E eu quero dizer para você, talvez você esteja passando por provas meio parecidas com a de Jó, ou semelhantes, e você até mesmo diz: Senhor, por quê? Mas eu quero te dizer, igreja, você pode não estar entendendo agora, mas daqui a um pouquinho você vai entender. Porque Jó, nós vemos que lá na frente ele pôde entender. Agora você imagina, você perdeu os seus filhos, todos os seus bens, está numa situação deplorável, ali lançado nas cinzas e humilhação, e ainda tem uma mulher que fala: amaldiçoa este teu Deus, Jó, e morre. É o que acontece. Muitas pessoas às vezes usam a sua boca para falar coisas que não sabem, e até mesmo pessoas, e é os que o inimigo mais usa, pessoas que nós amamos, pessoas de perto. O inimigo usou a boca daquela mulher e disse: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. E o que Jó disse para ela? Como falas uma doida, mulher? Tu falas contra o nosso Deus. Ele deu coisas extraordinárias para nós. E agora, pensam ser metidas. E agora, porque nós estamos passando por isso, eu tenho que amaldiçoar ele e morrer? Não. Porque se ele me deu e me deixou passar por essa prova, eu sei que coisa grande ele tem para minha vida. Eu sei o Deus a qual eu creio. E nesta noite eu quero perguntar para você, igreja amada do Senhor: você sabe o Deus a qual você tem crido? Você sabe o Deus a qual você tem depositado a tua confiança? Será que você tem essa mesma fé que Jó teve? Será que eu tenho essa mesma fé que Jó teve? Com uma fé de paciência, de sabedoria, de entrega, aleluia, uma fé de mansidão, aleluia. Que nós possamos nessa noite pegar esta palavra e dizer: Senhor, eu sei, meu Pai, que o que eu tenho passado não chega nem pertinho do que já passou, mas não está fácil, está difícil. Mas eu quero dizer para você, igreja, Ele sabe que você consegue suportar. Ele sabia que Jó podia suportar isso, por isso ele permitiu. Ele sabe, se você está passando por essa prova, é porque você aguenta. Ele sabe, aleluia, se você está passando por essa luta, por essa porta fechada, por essa enfermidade que está batendo na tua porta, por essa porta do advogado que não se abre,
fidelidade ao Senhor. E o Senhor dá a ele tudo dobrado. A palavra do Senhor diz assim, Jó 42, versículo 2. Senhor, bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinas. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, Jó, ele falava de muitas coisas que ele não entendia. Ele tentava, aleluia, argumentar coisas ali que ele não entendia. Mas ele, aleluia, se lançou ao pó e deixou Deus ensiná-lo. Será que nós temos essa mesma maturidade de entender essa prova do nosso Deus como ensinamento? Será que você nessa noite tem essa mesma maturidade de Jó? De entender que essa luta que você está passando é um ensinamento do Senhor para a minha vida e para a tua vida? Talvez você não esteja entendendo, mas o que eu quero dizer assim para você, que assim como no passado, Satanás usou o Senaqueribe para afrontar o rei Ezequias. Satanás aqui, aleluia, ele afronta também Jó. E ali, o Senhor Deus permite que grandes coisas aconteçam na vida de Jó. Ele é aprovado, mas ele foi aprovado depois. Porque o Senhor Deus deu tudo em dobro a ele, devolveu a ele os filhos e as filhas a qual ele havia perdido. Então, igreja, o nosso Deus é o Deus que restitui. Você crê? O que o diabo te tomou? O que o diabo roubou de você durante esses anos? O que o diabo roubou de você? A tua paz? O que o diabo roubou de você? O teu casamento? O que o diabo roubou de você? O teu emprego? A tua casa? A tua família? O que o diabo roubou de você? Ele fechou uma porta? Deus é o Deus que abre 7 portas. Deus é o Deus que restitui tudo, o dobro, o triplo, o que você pedir, o que você precisar. Ele é fiel, tem cantado abaixo da leva para fazer se realizar sobre a tua vida. Você crê? Aleluia. Ele é o Deus que faz tudo novo na tua vida. Você crê que o teu Deus é o Deus poderoso, que pode te dar, aleluias, tudo novo? Tudo aquilo que o diabo roubou de você, como um vento, ele passou sobre a tua vida e tirou tudo fora do lugar, como ele fez na vida de Jó. Mas nesta noite eu quero dizer para você, aleluia, que todo esse vento que o inferno passou sobre a tua vida, o nosso Deus é o Deus poderoso, que nesta noite ele sopra um vento, aleluia, como ele soprou no dia de Pentecostes, e derrama agora uma nova unção, aleluia, ele derrama sobre a tua vida, aleluia, bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Você crê? Aleluia. O diabo não tem poder contra a tua vida, igreja. Não aceite mais. Não, aleluia, não abaixe a tua cabeça para o teu adversário, não. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E Deus nos provou isso quando Ele veio aqui nessa terra e morreu por mim e por você. Ele nos mostrou que nós somos capazes, aleluia, de passar por grandes provas, por tribulações e poder também, aleluia, cantar o hino da vitória. Talvez vocês possam dizer assim, mas irmã, Jesus era o Filho de Deus. Jesus era puro. Jesus, ele não tinha pecado algum. Por isso para ele foi fácil.
Irmãos, ele era filho de Deus? Sim. Ele era puro? Sim. Aleluia. Mas ele passou na carne e na pele todos os desejos a qual nós temos. Ele passou fome, ele teve frio, ele teve sede. E eu quero dizer para você, mais além, porque aquele sacrifício que Jesus fez ali na cruz do Calvário, hoje nós necessitamos passar. Porque ele passou por mim e por você. Mas quando Jesus estava no seu ministério, aqui na face dessa terra, aleluias, ele, após ser batizado, a palavra do Senhor nos diz que ele se retira ao monte, ao deserto ali, para orar. E ele esteve orando ali 40 dias e 40 noites. E ele, eu creio que ele estava ali exausto. A sua carne estava fraca. Porque imagina a igreja jejuando 40 dias e 40 noites. Ele estava ali, a sua carne estava esgotada, a carne, mas o espírito estava forte. Ele estava forte. Mas então a palavra do nosso Deus diz que o adversário, assim como ele usou Senaqueribe, assim como, aleluia, ele afrontou Jó, ele veio afrontar quem? O Filho do Deus vivo. Ele veio afrontar Jesus e ali ele começa, ele aparece por trás de Jesus ali e começa a tentar a Jesus. E ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se torne em pão. Porque ele sabia que Jesus estava com fome. E Jesus, aleluia, que essa pedra se transforma em pão. E Jesus lhe responde dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra vinda de Deus. Esta é a palavra que liberta. Esta é a palavra que nos edifica. Esta é a palavra que mata a nossa fome. E Jesus sabia que o adversário iria refrontar, mas ele retrucou tudo, aleluia, dentro da palavra. Ele não saiu da palavra. E ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você crê? Você crê que Jesus neste momento pode estar falando assim: vai lá, envia lá para a irmã Lourdes aquela bênção a qual ela escreveu ali naquela cartinha, e ela pediu: pai, tu sabes que eu preciso assim, assim, assim. Vai lá, meu anjo, e envia para a irmã Rosana, porque ela escreveu ali, ela estava em lágrimas ali chorando, escrevendo naquela cartinha, porque ela não estava aguentando mais as afrontas, o inferno contra a vida dela. Irmã, irmão, aleluia, ele sabe o que você colocou naquela carta. E ele diz assim: o inferno pode te afrontar, porque ele afrontou o Filho de Deus. Que audácia, né, igreja? Que audácia que o diabo teve em lá, cara a cara, afrontar Jesus. E então a palavra do Senhor nos diz que o diabo, não se conformando com a resposta de Jesus, ele leva o Senhor ao alto templo e mostra ali todos os reinos da terra. E diz assim: portanto, se me adorares, tudo isso será teu. Igreja, tudo isso já é do Senhor. Já é do Senhor. Mesmo o diabo achando que é dele, já é do Senhor. Ele é um iludido. Você é do Senhor, a tua casa é do Senhor. Tudo que você tem é do Senhor. Ele é um iludido. Ele achou que ele ia conseguir contra a vida de Jesus e ele não pôde, porque ele é um derrotado, ele é um fracassado. E Jesus disse para ele assim, Jesus respondeu: vai, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Se você está dando glória e louvores a Jesus, ele tem que bater em retirada. Você tem que ordenar, decantando a mastura,
ignorante, ele está buscando uma brecha para nos tentar, para achar um pontinho, um erro, aleluia, para que nós vamos cair e tropeçar. Por quê? Aleluia. Porque ele é tentador. Ele causa intrigas, ele causa confusão, ele causa coisas, situações nas nossas vidas para nos tentar. Mas o Senhor Jesus, ele vem nos ensinando novamente que nós temos que repreendê-lo novamente e dizendo assim: não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo tem te afrontado? Vai perante o altar de teu Deus como, aleluia, o rei Ezequias foi. E disse: Senhor, o Senhor está vendo aqui as afrontas do inferno contra a minha vida. O Senhor está vendo aqui, aleluia, que o adversário tem se levantado contra a minha vida. Mas, Senhor, eu creio em todo o poder e autoridade que foi me dada. Porque o Senhor, quando subiu ao céu, Ele me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E Ele veio nos ensinando aqui na tentação dele. Aleluia. Que nós temos poder e autoridade para repreender o adversário da tua vida e da minha vida. Por isso, não aceite. Não aceite as afrontas. Não aceite. Aleluia. E apresente perante o teu Deus nessa noite a tua carta e diga: Senhor, eis aqui. Tu sabes, Senhor, quais têm sido as minhas afrontas. Tu sabes, Senhor, o que o adversário da minha alma tem me afrontado. Ele afrontou, aleluia, Ezequias, ele afrontou Jó, ele afrontou Jesus, ele tem me afrontado, mas eu sei que o Senhor é o mesmo ontem e será eternamente. Eu creio, Deus, que o Senhor é o mesmo. E eu creio que o Senhor está a favor de mim nesta peleja. O Senhor está ao meu favor nesta batalha. E eu creio, Deus, que eu vou sair daqui com a minha bênção e com a minha vitória. Eu creio, igreja, na minha bênção. Eu creio na minha vitória e determino sobre a vida de todos vocês, em nome de Jesus, a tua bênção e a tua vitória. O varão de branco está passeando aqui neste lugar. Aleluia. O Senhor vai dizer para você assim: irmã Rosana, quebra o teu coração. O que você tem entregado a mim? Estou eu trabalhando, estou eu fazendo. Estou eu contando os dias. Porque tem algo novo para a tua vida. E um ciclo novo irá começar sobre a tua vida. Entrega a mim, todo o teu ser e toda a tua vida. Já não te disse eu, estou eu gerando testemunho na tua vida. Sou eu Deus quem faço, sou eu Deus quem falo. Tu não entendes decantas agora, mas tu entenderás, porque tem coisas grandes para ti. E da forma que tu estás, não quero mais que tu estejas, porque vou eu fazer na tua vida algo grande. Tenho para derramar sobre a tua vida por estes dias, mulher. Cuido de ti, decantas, e dos teus. Aleluia, receba em nome do Senhor Jesus. Irmão Lourdes, eu me sei assim, que nesta noite Ele está dando um livramento. Aleluia. Tem alguém que você colocou na sua carta e você disse: Senhor, eu quero, Pai, que novamente essa pessoa esteja aos teus pés, te adorando, se prostrando e fazendo, Senhor, o teu querer, porque o Senhor tem promessa, Pai, na vida dessa pessoa. E o Senhor diz assim para você:
orando a palavra para a missionária, a qual vai estar apresentando as cartas, amém? E dando término neste culto. Que vocês possam receber essa palavra em nome do Senhor Jesus, o que eu não pude expressar, que o Senhor é Jesus e que o Espírito Santo do Senhor venha expressar sobre a tua vida cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Receba o Senhor do Senhor com as suas mãos bem fortes, que louva a enganação de Jesus. Glória a Jesus, exaltado seja o nome do Senhor. Pega a sua carta, igreja, em nome do Senhor. E vamos estar fazendo aquela oração de entrega, né? E se tiver mais alguma coisinha, vai acrescentando, né? Daqui a pouco vai ter umas folhas mais, né? Não tem problema. O importante é ter, né? Que você tem que estar colocando diante do Senhor, né? Porque nós sabemos que nós colocamos diante dele no tempo, na hora certa, no momento certo, tudo vai se cumprir. Coloque de pé em nome do Senhor Jesus e determine. Você vai determinar, você vai orar pela sua carta, pelaquilo que você colocou diante do Senhor, aquilo que você tem colocado diante dele. Então agora você vai pegar e a sua carta na sua mão, vai começar a orar, vai começar a entregar tudo para o Senhor Jesus, apresentando essa carta a ele, né? Porque ele sabe de todas as coisas. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos apresentar, Pai, a nossa carta diante do Senhor, porque nós sabemos que Tu és um Deus poderoso, Deus que tudo pode. Pai, o Senhor sabe que cada um de nós escrevemos nessa carta, que cada um de nós precisamos, Pai. E Tu sabe, Pai, tudo aquilo que nós escrevemos, Pai. O Senhor conhece o desejo do nosso coração. Pai, se for da Sua vontade, no momento certo, na hora certa, vai se cumprir, Pai. Porque Tu és um Deus zeloso. Tu és um Deus, Pai, que conhece o nosso coração. Um Deus, Pai, que tem olhado para cada um de nós. Pai, aqui nós colocamos coisas, Pai, que somente nós escrevemos para o Pai poderoso. Aqui, Senhor Jesus, nós confessamos, Senhor, muitas coisas diante de Ti. Ah, Pai querido, as nossas fraquezas, quem sabe as angústias, quem sabe o Senhor Jesus Cristo, tantas coisas, Pai, diante de Ti. Ah, Pai, Senhor, será que o Senhor está me ouvindo? Ah, Pai, Senhor, será que o Senhor ainda está olhando para mim? Pai, eu sou tão falha, eu sou tão pecadora. Ah, Senhor Jesus, o Senhor, Ele está olhando para tudo que nós colocamos diante dessa casa, diante dele, porque Ele é um Pai bondoso, Deus. Ele é um Pai misericordioso. A misericórdia dele chega até mim, até você nesta noite. Escreva tudo, peça tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Se você precisa mais de fé, se você precisa mais de esperança, coloque diante do Senhor. Que toda muralha, toda barreira está sendo quebrada nesta noite. E a tua oração, a nossa oração neste lugar, está sendo ouvida perante o Senhor. Oh Deus de maravilha, aleluia, exaltado e glorificado é o nome do Senhor, Pai. Toma essas taças, Pai, diante de tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Continue confiando no Senhor, no Deus que tudo pode fazer, igreja. O Senhor pode fazer coisas grandes, lindas e maravilhosas.